Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa maravilhosa manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, que essa manhã seja extremamente proveitosa para estudarmos mais um tópico da nossa série de mensagens a respeito do Sermão da Montanha. Que Deus fale com você nessa manhã, que Deus fale de tal forma que possa mudar um único momento da sua vida, que possa mudar uma forma de pensar, a sua forma de agir, que o seu dia a dia seja transformado, não pelo que eu direi nesta manhã, mas por aquilo que o Senhor proporcionará de interpretação, de esclarecimento no seu coração. Que o Deus de toda bondade possa nos abençoar nesse dia, ok? Eu quero convidar você a abrir o seu coração para desfrutarmos de algo especial da parte de Deus. Hoje nós falaremos com profundidade a respeito de um termo tão usual em nossos dias, de algo que a gente fala com tanta frequência, mas não compreende a profundidade de um termo tão comum, que é a palavra paz. Nós falamos paz quando cumprimentamos os irmãos, nós falamos sobre paz nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nós saudamos e despedimos com paz, nós falamos de paz, nós corremos atrás de paz, nós desejamos paz principalmente nas viradas de ano, né? Nós falamos que desejamos paz na vida das pessoas. Então nós vamos entender com clareza nessa manhã o que realmente significa essa paz, o que realmente significa nós sermos os propagadores dessa paz e quais são as consequências das pessoas que se propõem a promover essa paz neste mundo. Nós vivemos em um tempo terrível, de inúmeras guerras em todos os lugares. Uma iminente guerra está nos rodeando todos os dias. Qualquer notícia nova abala as estruturas do mundo inteiro com um único Twitter de um presidente, seja na América, seja do outro lado do mundo. Nós vivemos na iminência de uma nova guerra mundial. Novos eventos acontecem todos os dias, coisas que podem nos surpreender. Nós estamos aguardando a qualquer momento uma nova guerra mundial, guerras ao nosso redor, pessoas em um espírito beligerante a todo momento. Nós vivemos uma polarização política em todos os lugares. Nós estamos aí às portas de mais uma eleição, as pessoas se degladiando por causa de candidatos, por causa de pessoas, as pessoas se degladiando por causa de pensamentos, de ideologias. Nós vivemos num mundo em conflito, nós vivemos em meio a pessoas em conflito na nossa família, pessoas em conflitos na igreja, pessoas em conflito em todos os lugares. Não há um momento mais oportuno de falarmos sobre a necessidade de paz e de pessoas pacíficas do que o mundo atual. Hoje nós falaremos sobre bem-aventurados os pacificadores. Será que realmente isso é importante para nós? Nós vamos debater isso nesses próximos minutos. Tentarei hoje ser o mais breve possível para que nós possamos absorver com qualidade aquilo que realmente a Escritura tem a nos informar. Há um conteúdo profundo informado no Sermão da Montanha, quando Jesus nos esclarece mais um desses pontos que nós temos estudado semana após semana. Nós vamos ler o texto bíblico aqui agora, nós vamos perceber o quanto Jesus se aprofundou em uma mensagem tão simples, a capacidade do nosso Messias em revelar a vontade de Deus em palavras tão simples. Às vezes a gente tenta elaborar palavras mais complicadas, tenta ser o mais complexo para transparecer uma mensagem. E o próprio Deus, na pessoa de seu Filho, ao vir nesse mundo, nos traz uma mensagem tão profunda, tão enraizada, tão fundamentada em algo tão simples. E nós vamos tentar destrinchar e aprender com ela nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e proporcione ao seu coração a capacidade de entender isso. Então nós vamos fazer uma breve oração. Enquanto isso eu peço que você que chegou aqui no nosso canal de supetão,
em uma pesquisa qualquer, caiu por aqui, fique conosco. Deus tem algo a falar com o seu coração. Você que faz parte da nossa comunidade, semana após semana, é o nosso convite para você aí compartilhar esse vídeo, dividir com seus amigos o WhatsApp aí nesses primeiros minutos, né? E pegar sua caneta, papel, porque temos muitas coisas importantes para serem gravadas nessa manhã, coisas que irão mudar a nossa forma de pensar a respeito da vida e de como lidamos com ela, ok? Feche seus olhos, você que pode, você que está na sua casa, você que está aí deitado na sua cama assistindo a escola bíblica nessa manhã, eu te chamo para orar, para buscarmos a Deus, para adorarmos ao Senhor e pedir a intervenção de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Feche seus olhos comigo, você que pode. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos em conjunto com os nossos irmãos, estudando mais uma etapa do Sermão da Montanha. O sermão tão abençoador para as nossas vidas, tão transformador como tem sido semana após semana. Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelos meus irmãos que estão conosco, aqueles que estão aqui na cidade de São João del Rei, as pessoas que estão distantes, ó Deus, em outros estados, quem sabe até em outros países, ó Deus, nos ouvindo nesta manhã, nos ouvirão posteriormente, Pai, que o Senhor as abençoe e as guarde e fale com elas. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, e leiamos mais uma vez, como tenho feito todas as semanas, do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, a partir do versículo 1. Siga comigo aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, é o tema da nossa manhã aqui, do nosso estudo nesse dia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ok? Então, você que já fez o seu compartilhamento, você que já fez, pegou aí sua caneta, papel, você está conosco aqui, toda atenção aqui ainda é pouca, tá ok? Preste bem atenção. Nós vamos temos percebido, aliás, semana após semana, o quão desafiador é o Sermão da Montanha. Confesso que no começo da caminhada cristã, a gente vejo isso como em comum com diversos outros irmãos. A gente trata o Sermão da Montanha com uma certa simplicidade e vê nele uma simplicidade, uma facilidade no entendimento. Mas quando nos atrevemos a aprofundar e a buscar conhecer realmente o significado de cada passo e cada ponto, nós começamos a perceber o quão distante estamos da vontade, do centro do querer de Deus para as nossas vidas. Vejamos aqui no nosso primeiro slide. Vamos aqui para o nosso primeiro slide. Ok. Os pacificadores. Preste bem atenção nisso. Não há nada mais humilhante e perscrutador do que esse teste das bem-aventuranças. Quando nós analisamos ponto a ponto, como nós temos visto semana após semana, nós chegamos à conclusão que não há nada mais perscrutador, que vai mais a fundo no nosso coração, mais fundo na nossa alma, que mais esquadrinha o nosso coração do que a vontade de Deus estabelecida no Sermão da Montanha. Nós temos percebido o quanto cada ponto do Sermão da Montanha
nos afeta, nos toca, nos mostra o quão ainda distante estamos da plena vontade de Deus. Quando nós vemos aí no slide aí, que essa é uma nova consequência de havermos recebido a plenitude de Deus. Ao recebermos de Deus uma nova criatura, um novo ser, termos nascido de novo, somos incumbidos, somos levados a produzir um novo fruto. Esses novos frutos produzidos, então, desde lá quando nós falamos sobre sermos humildes de espírito, sermos mansos, termos fome e sede de justiça, quando nós somos limpos de coração, cada uma dessas características nos afeta. Nos afeta porque nós olhamos para dentro de nós e percebemos que ainda estamos distantes do ideal de Deus para as nossas vidas. Que não há uma mínima capacidade de nós, com a nossa natureza, com o nosso ser caído, produzir qualquer uma dessas coisas. Nós temos percebido semana após semana que estas não são características naturais do ser humano. Por mais que nós tenhamos boa vontade, por mais que nós tenhamos uma boa criação, uma boa família, um bom direcionamento, uma boa religiosidade, ser misericordioso, ser humilde de espírito está distante, a quilômetros e quilômetros de distância da nossa natureza humana. Por nós mesmos jamais conseguiremos praticar quaisquer dos pontos dessas bem-aventuranças. Ao analisarmos hoje o perfil de um pacificador, de alguém que procura a paz, de alguém que gera a paz no seu entorno, nas pessoas ao seu redor, de uma pessoa que produz essa paz, nós vamos perceber que essa, mais uma vez, é uma característica de alguém que nasceu de novo, de alguém que está preenchido por Deus, como como está ali no slide, de uma nova consequência de alguém que tem a plenitude de Deus, alguém que foi cheio de Deus e que por isso consegue produzir essa característica. Se isso tem, eu não sei se você tem acompanhado semana após semana aqui conosco, convido inclusive você que está aqui pela primeira vez, no nosso canal aqui a série está completa desde o primeiro sermão há algumas semanas atrás. Pegue ponto a ponto, você vai perceber o quão desafiador é cumprir cada uma dessas palavras, cumprir cada um desses pontos acerca do Sermão da Montanha. E vamos perceber que essas características acompanham aqueles que nasceram de novo. É um teste, como diz aí no slide, é um teste, esse é um dos mais perscrutadores e humilhantes testes. Nós precisamos nos humilhar e dizer, olha, realmente é um teste terrível, um teste no fio da espada, e vai nos mostrar realmente se fomos realmente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se nascemos de novo. Essa é a pergunta que precisamos nos fazer semana após semana ao estudarmos essas bem-aventuranças. Prossigamos. Desde a primeira semana nós temos percebido que há, com toda clareza, um paralelismo, ou seja, são paralelos, são coisas que se correlacionam. Então temos essa correlação entre a humildade de espírito e uma atitude de misericórdia. O ser misericordioso passa por também ser humilde de espírito. A lamentação, aqueles que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses que choram por causa do seu próprio pecado, da sua situação, apresentam também um coração limpo e que, por sua vez, só terão um coração limpo se tiverem um espírito lamentoso. E aqui nós vimos na semana retrasada sobre a mansidão, só conseguirá com a devida clareza, a devida eficácia, só conseguirá com um objetivo claro, ter um espírito de pacificação, se antes essa pessoa já obteve a capacidade dada por Deus de ter um espírito manso. Então nós vemos aqui algumas semanas atrás a respeito da mansidão. Então
é extremamente necessário para que a pessoa tenha esse espírito pacífico, que antes ela seja mansa. E nós veremos o motivo desse paralelismo a seguir. Mais uma vez, temos algo totalmente diverso de tudo quanto pode ser conhecido pelo indivíduo incrédulo. O mundo lá fora, queridos, não conhece o que é um espírito pacificador. O mundo lá fora não compreende como alguém de livre e espontânea vontade, sem ser pressionado por nenhum lado, pode abrir mão dos seus conceitos, abrir mão da sua vontade, do seu ego, do seu eu, para viver a paz ao seu redor, de maneira espontânea. É algo totalmente adverso, totalmente diverso de tudo quanto pode ser conhecido pelo indivíduo incrédulo. É algo que não está na natureza humana. É algo que não nasceu comigo, não nasceu com você, não nasceu com quem quer que seja. Nós vamos perceber que há algumas semelhanças entre um indivíduo pacificador e algumas características, alguns personagens, algumas personalidades que estão ao nosso redor, pessoas pacíficas, pessoas tranquilas. Não estamos falando disso, estamos falando de um pacificador, de alguém que foi dotado pelo Espírito de Deus para produzir essa pacificação ao seu redor. Essa pessoa foi dotada por Deus dessa característica. E somente se, é uma condição extremamente relacionada com o novo nascimento. E nós vamos perceber isso com clareza no transcorrer dos slides. Entenda comigo, eu vou fazer uma nova comparação. Gosto dessas comparações para entendermos com clareza esse fundamento. Imagine comigo aqui, do meu lado, do seu lado da tela, aí, do seu lado direito da tela, do meu lado esquerdo, um indivíduo A. Esse indivíduo aqui, da minha mão esquerda, ele só pensa em si, sua família. Todos os seus pensamentos e preocupações estão relacionadas à sua vida. Esse outro indivíduo aqui, também todas as suas preocupações, as suas ideias, os seus ideais, os seus planejamentos estão para ele, suas finanças, sua família, seus amigos, as suas próprias coisas. Quando esses indivíduos, o indivíduo de cá e o indivíduo de lá, se reúnem para chegarem a algum tipo de conclusão, esse daqui tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias. Ele pensa nas suas coisas. Esse indivíduo aqui também pensa nas suas coisas. Quando esses indivíduos se juntam para tomar qualquer iniciativa, em raríssimas vezes, esse indivíduo vai pensar nas coisas desse de cá, ou esse daqui vai pensar nas coisas desse de cá. Porque cada um tem os seus problemas para serem resolvidos. Cada um tem os seus ideais para serem conquistados. Cada um tem os seus sonhos, as suas metas. Logo, quando esses se juntam, sempre, quase sempre, a guerra, a beligerância, a discussão, a confronto. E é por isso que a Bíblia está nos chamando para sermos indivíduos pacificadores. O que será um pacificador? Então, para fixarmos esse pensamento já como de forma introdutória ao nosso estudo, o Espírito de Deus invade esse ser aqui do lado de cá, a tal ponto que ele consegue pensar, agir com os pensamentos, pensar no que o outro pensa, consegue sonhar o que o outro sonha, consegue se colocar no lugar do outro. Esse indivíduo de cá vai começar a pensar também, não só nas suas coisas, porque o seu eu foi abolido, ele já negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz, seguiu a Cristo. Logo agora ele começa a pensar do lado de cá. Os dois agora, quando se unem,
um pensando no outro, o outro pensando no um, os dois já não são mais beligerantes, não são dados à guerra, mas agora são pacificadores, conseguem gerar paz não só para si, mas gerar paz com o outro. E ao pensar no outro, oram pelo outro, buscam pelo outro, perdoam-se mutuamente, vivem uma vida longe de guerras e de intrigas, porque conseguem pensar no outro. Só que no mundo em que vivemos, como diz aí o slide, nós estamos diante de algo completamente diverso de tudo quanto pode ser conhecido pelo mundo incrédulo. O mundo lá fora incrédulo pensa em si mesmo, nas suas coisas, no seu tempo, nas suas prioridades. E quando se reúne com o próximo, reúnem-se ou quando precisam de iniciativas, quando há conflito de pensamentos, de ideias, esse outro nunca será levado em consideração. Eu sei que a viagem foi muito grande, mas eu creio que é importante analisarmos e pensarmos, eu e você, como seres nascidos de novo, precisamos compreender que produzimos novos frutos. E esses frutos só podem ser produzidos com conhecimento pleno daquilo que o Senhor Jesus programou para as nossas vidas. Prossigamos então. Jesus traz uma percepção contrária àquilo que os judeus esperavam. Por mais importante que, por exemplo, João Batista tenha sido na história do cristianismo, no princípio da história do cristianismo, nós vamos perceber no texto aí de Mateus capítulo 11, versículo 3, um reflexo daquilo que os judeus imaginavam do Messias. Os judeus aguardavam um Messias militar, um Messias que resolvesse o problema geopolítico da região, que atacasse Roma, um Messias que viesse armado até os dentes, que tivesse um poder extraordinário de aglutinar o seu povo, que fosse um novo rei estabelecido na cidade de Jerusalém, que voltasse aos tempos áureos do rei Davi. Tanto é, olha aí o texto comigo aqui, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos perceber a pergunta de João Batista a Jesus, quando ele envia os seus discípulos. Olha ali. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, versículo 3 do capítulo 11, és tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? O próprio João Batista estava, olha, eu já vi os seus milagres, já sei das proezas que o Senhor é capaz de fazer, mas que hora o Senhor vai se manifestar como rei de Israel? E a gente percebe com um novo feito semelhante a esse, quando a multidão, tá aí a decisão do povo após a multiplicação dos pães em João capítulo 6. O povo vê Jesus multiplicando os pães e fala, chegou o Messias, chegou o rei que nos dará, nos levará à guerra, nos levará a avançar contra o Império Romano. Nós seremos novamente uma nação respeitada entre as nações. Nós seremos novamente respeitados pelo nosso poder bélico. E o povo se ajunta, faz de tudo para querer transformar Jesus em rei. E Jesus não se envolve com esse pensamento judeu. E aqui nós vamos perceber que esse Jesus, esse Messias que foi recebido na terra, não foi compreendido no seu tempo. Haja vista pelas perspectivas, pela força como o povo via que esse Messias viria, uma força de guerra, beligerante, que montaria no seu cavalo, embainharia a sua espada e atacaria todos os seus inimigos e venceria e traria uma paz forjada na guerra naquele tempo. E as pessoas materializavam as profecias bíblicas, assim como algumas pessoas
de maneira equivocada e às vezes até fraudulenta, tentam fazer em nossos dias uma interpretação equivocada das Escrituras, tentando materializar algo que é espiritual. E Jesus traz para essas pessoas, olha, vocês ainda não entenderam nada. Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, olha, bem-aventurados são os pacificadores. São aqueles que conseguem produzir paz, são aqueles que conseguem pensar no outro, pensar no próximo, abrir mão dos seus próprios pensamentos, abrir mão das suas próprias ideias para gerar paz na vida de outras pessoas. Então, foi um choque tremendo na vida dessas pessoas, foi um choque tremendo na vida desse povo do século I, ao ouvir uma mensagem tão adversa daquilo que eles haviam pensado e imaginado. Nós vamos perceber aqui também que esses pacificadores são pessoas abençoadas por Deus. São pessoas abençoadas por Deus e são assim consideradas porque são diferentes de todos os demais habitantes do mundo. E são diferentes por quê? Porque são filhos de Deus. Entenda a dinâmica dessa história. Deus é chamado de um Deus de paz. Por que ele é chamado de um Deus de paz? Deus estava em conflito com o ser humano. Deus está em conflito com o ser humano. Deus estará em conflito com o ser humano. Estava, está e estará em conflito. Mas, na história, Deus planejou reconstruir o seu elo, reconstruir a paz com o ser humano. Por isso ele é chamado de um Deus de paz, um Deus que abriu mão de executar o ser humano, de fazer a sua justiça a ferro e fogo, e enviando o seu Filho, na pessoa de Jesus, enviando um Salvador na pessoa de Jesus. Ele se relaciona novamente com o homem, traz uma paz nessa relação. E então ele é chamado de o Deus de paz, o Deus que se propõe a se relacionar novamente com o ser humano. Esse Deus de paz agora nos chama também a ser pacificador. Preste bem atenção que quando nós somos pacificadores, estamos nos metendo em um desafio tremendo de imitar a Deus. De um Deus que se propôs a fazer paz, fazer uma nova aliança com o ser humano. E ao fazendo essa nova aliança, está nos demonstrando como nós, seres humanos, transformados pelo seu Espírito, precisamos nos comportar e nos mostrar nesse mundo. Então, somos abençoados porque somos diferentes e somos abençoados porque somos chamados filhos de Deus. E aqui, queridos, nós vamos perceber uma doutrina fundamental. Há quem diga que o Evangelho é muito diverso das teologias e de toda a infraestrutura teológica das cartas paulinas, das cartas de Pedro, do restante do Novo Testamento. Tem gente que fala assim, eu prefiro estudar os Evangelhos, porque é uma coisa mais simples, menos recheada de teologia e assim por diante. Contudo, ao analisarmos com clareza o que o Novo Testamento nos traz, principalmente no Sermão da Montanha, nós vamos perceber um conteúdo teológico fundamental. Assim como nas cartas de Paulo, Jesus traz um conhecimento profundo acerca da situação do pecado, da doutrina do pecado e a doutrina do homem. Aqui vai uma pergunta. Por que há tantas guerras no mundo? Qual a explicação para a nossa dificuldade nas nossas relações com outros seres humanos, nas nossas relações dentro de casa, na família, no trabalho, na igreja, né? Nós vamos perceber que há um problema fundamental para o ser humano, que é o pecado. Porque o ser humano não consegue, por mais tecnologia que tenha, por tanto tempo de história, não se consegue chegar a consensos. O mau número de reuniões, de entidades, de organizações, por mais que essas pessoas se reúnam para buscar a paz, para buscar uma tranquilidade, e nós, em pleno século XXI, não conseguimos resolver problemas simples entre nações.
Não há ser humano, não há organização, não há nada que consiga trazer paz para os seres humanos. Às vezes a gente percebe, olha, há um acordo de paz sendo tratado no Oriente Médio entre Israel e a Palestina, há um acordo de paz entre as duas Coreias, há um acordo de paz em guerras civis acontecendo na África nesse momento. E às vezes a gente se enche de alegria e etc., mas são apenas períodos de tréguas. Nós percebemos que há um problema fundamental. E nós vamos ver aqui que, como mostra aí na figura, o problema de um ribeirão contaminado não está no curso d'água, mas sim na fonte. Imagine só, fique aí com a figura. Imagine que essa seja uma nascente, e essa nascente produz a água contaminada, e o ribeirão vai seguindo o seu fluxo. Daqui a 3, 4 quilômetros as pessoas percebem que essa água está contaminada. E as pessoas todos os dias jogam um produto químico para recuperar a qualidade daquela água. Só que todos os dias se fazem a mesma medição e os mesmos componentes tóxicos estão lá. E eles aumentam a dose do remédio. E amanhã vão medir, o problema está lá. Mais uma vez, eles jogam mais produtos, introduzem mais produtos, aumentam a dose. E em uma nova medição amanhã, eles perceberão que a água continua contaminada. Porque o problema, queridos, está na fonte, não está no curso d'água. As pessoas tentam produzir paz, mas as pessoas continuarão tendo problemas com guerras e intrigas, porque o problema não está no ribeirão, não está naquela circunstância, não está naquela beligerância específica, não está naquele conflito específico, está nas pessoas. As pessoas estão contaminadas com algo terrível que se chama pecado. E ao estarem contaminadas, nunca, olha só, essa palavra é forte, mas é isso mesmo. Este mundo nunca sentirá e experimentará uma verdadeira paz, enquanto o problema do pecado ainda estiver nesse mundo. O ser humano está, esteve e estará contaminado pelo pecado enquanto não houver a redenção de todas as coisas. Enquanto não houver a manifestação plena de Deus nesse mundo, extirpando definitivamente o pecado, nenhum ser humano será capaz de produzir paz dentro dessa terra. Então, nenhum acordo. Nós não precisamos depositar a nossa confiança nessas organizações, nessas reuniões, nesses acordos de paz e assim por diante. Então, voltando aí ao slide e a essa proposição, o problema do ribeirão contaminado não está no curso d'água, mas sim na fonte. Então, temos absoluta certeza de que o pecado é um problema gravíssimo. E esse problema só pode ser resolvido individualmente em pessoas que foram tratadas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que nasceram de novo. Aí nós retornamos ao ponto fundamental. Ser pacífico, ser pacificador, só poderá ser uma característica desenvolvida por aqueles que nasceram de novo. Qualquer esforço ou esperança humana nas relações internacionais, na busca pela paz, será infrutífera. Parece uma notícia desanimadora, mas é a mais pura realidade. Nós não precisamos esperar que nossos governantes, que o governante daqui ou dali, que o governante desse espectro da política ou de lá, seja o precursor de uma paz que dominará o nosso mundo. Nós temos absoluta certeza que qualquer esforço ou esperança humana nas relações internacionais na busca pela paz será infrutífero. Logo, a grande necessidade do mundo é de um maior número de pacificadores. O que o mundo precisa não são de soluções esporádicas para problemas
de guerra e nas relações não só entre países, não só entre nações, mas entre pessoas. O que esse mundo precisa, queridos, é da manifestação dos filhos de Deus. A criação geme e chora na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Lembre-se do texto, acabamos de ler, Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar para que essa terra usufrua de um pouco de paz. Aí vai a minha pergunta. Se você se esquecer de quase tudo que disse aqui nessa manhã, será que nós, como filhos de Deus, somos agentes precursores? Somos agentes que geram paz em nosso ambiente de trabalho, gera paz em nosso ambiente familiar, gera paz em nossa vizinhança? Será que somos alguém que tem coragem de gerar paz, de levar paz de maneira ativa? Que às vezes nós percebemos que aqueles que se propõem a gerar paz, se propõem a serem pacificadores, acabam ficando na defensiva. Eu não vou me envolver com isso, com aquilo. E a gente vai perceber que há uma clara diferença entre pessoas que são pacificadores de fato e aqueles que são indolentes, aqueles que são parados, aqueles que são pacatos, aqueles que não querem se meter em intrigas, não querem se meter com as coisas, querem se esconder dos fatos. Essas pessoas nada têm a ver com os pacificadores. Nós, como os filhos de Deus, precisamos nos propor, nos colocar no lugar, como diria um jargão cristão há muito tempo, nos colocarmos na brecha, à disposição para que sejamos usados por Deus para sermos esses pacificadores. Não basta ficar na nossa posição de comodismo. O mundo precisa de um número maior de pacificador. Então, que isso fique extremamente gravado em nossa mente, da necessidade que não só o mundo inteiro, mas as pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que são precursores da paz, de pessoas que são promotoras da paz, de pacificadores. O mundo precisa de você. O mundo precisa da atuação dos filhos de Deus, de pessoas precursoras da paz, ok? Então, que o Senhor nos use para isso. Então, o que é realmente um pacificador? O que esse indivíduo que é chamado aqui de pacificador pode ser? Para começar, para começo de conversa, repetindo que isso fique gravado em nossa mente, não é uma característica natural, não é algo que nasceu com você. Aí você pode falar assim, eu não tenho essa facilidade, eu já vejo uma coisa, eu fico nervoso, eu me enraiveço com muita facilidade, eu vejo uma circunstância, eu quero partir para cima e etc. Então, não é uma característica natural. Não se desespere se isso não está em você. Às vezes você fala assim, poxa, isso não está em mim. Eu não consigo ser um pacificador, eu tenho enorme dificuldade, eu sou muito nervoso, eu sou sanguíneo, eu quero partir para cima, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou 80 para não sair dela. Então, eu não tenho essa facilidade. Não se desespere quanto a isso. E nem fique alegre demais por dizer, eu sou uma pessoa tranquila e etc. Sou muito, não me meto em confusão e assim por diante. Para começo de conversa, essa é uma característica dada por Deus a um novo nascimento, a uma pessoa que nasceu de novo. Então, nós podemos ter certeza que não é algo natural. Não é de alguém complacente e desligado da realidade, aquela pessoa que não se mete com nada, não se envolve em nenhuma intriga, é uma pessoa complacente, tudo tá bom. Ponto 3, que nem aquele que quer a paz a qualquer custo, aquele que diz, dou qualquer coisa para evitar um conflito, eu não quero me envolver com nada. Uma pessoa que aqui o texto vai nos dizer que é uma pessoa que quer a paz a qualquer custo. Ela mente, ela abre mão dos seus conceitos, abre mão de ajudar pessoas,
abre mão do amor, abre mão de um monte de coisas para não se meter em uma briga, para não se meter em uma confusão, para não se meter em algo que lhe gere dificuldade. Nós vamos perceber, e a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente vai perceber que Jesus não fugiu de confronto. Muito pelo contrário. Jesus se meteu em cada coisa que você fala assim, poxa, que pacificador é esse? É um pacificador que estava disposto a se envolver com conflitos da melhor maneira possível para nos ensinar como se envolver com cada um deles. Pessoas complacentes, e aqui o texto vai nos mostrar um termo pouco usual, mas que retrata muito bem a atitude de determinadas pessoas. Pessoas complacentes e moleironas são o quê? São pessoas destituídas de todo senso de justiça e de retidão. Não tomam posição quanto àqueles que deveriam defender. São indolentes. Pessoas que não tomam iniciativa, não tomam decisão, não descem do muro. São pessoas que fazem de tudo para não se envolver, não querem dar a sua própria opinião, têm medo do contraditório, têm medo de que A ou B irá pensar, não têm firme um posicionamento acerca do que pensam e do que fazem, né? Então essas pessoas não são as pacificadoras, já é uma forma também de entendermos o que não é uma pessoa pacificadora. E aqui vemos uma pequena diferença, 2 pontinhos que nós vamos perceber aqui, o pacificador e o apaziguador. O apaziguador, está na primeira seta à sua direita, pode até parar uma guerra, mas com injustiça e erros só para evitar o choque. Pessoas que apenas têm o sentido de apaziguar. Olha, não, vamos parar por aqui, isso não deve ser feito por causa disso, daquilo, aquilo outro, e de repente são pessoas que utilizam de ferramentas e de ideias e de posições até um tanto controversas para paralisar a guerra. O famoso deixa disso. Não, deixa disso e tal, porque olha, ele não falou isso não foi isso que aconteceu, e acaba se metendo em questões apenas com o objetivo de evitar o confronto. No entanto, um pacificador é alguém que procura a concórdia. Tal pessoa não se contenta em deixar em paz o belicoso, o beligerante, mas busca ativamente a paz entre os homens e entre os homens e Deus. Aqui nós chegamos mais um ponto e abordando aquele tema a respeito do qual nós somos imitadores de Deus. Como imitadores de Deus, nós precisamos produzir entre as pessoas e Deus a paz. Quando nós levamos a mensagem do Evangelho a alguém e esse alguém se relaciona novamente com Deus, se aproxima de Deus e tem paz com Deus, nós somos pessoas pacificadoras. Então, o evangelismo, o levar a palavra, o discipular alguém, nos torna torna essa pessoa uma pessoa pacificadora, porque essa pessoa gera paz entre o pecador e Deus. E aqui nós chegamos a essa conclusão, que só alguém com um coração limpo, um coração transformado por Deus, pode ser, na verdade, um pacificador. Só alguém que foi transformado, só alguém com um coração limpo, transformado, pode ser, na verdade, um pacificador. O pacificador não pode ser. O que um pacificador não pode ser? Uma pessoa dotada de sensibilidade própria, alguém que se atinge pela ofensa, alguém que se coloca em atitude defensiva. Então nós vamos perceber algumas características aqui de pessoas que são pacificadoras e que não podem ter determinadas características. Lembra lá da comparação que fiz entre um e outro? O indivíduo de cá, que pensa só em si, que está preocupado com seus direitos, com as suas possibilidades, com os seus sonhos, somente consigo mesmo. Essas pessoas são as pessoas que têm uma alta sensibilidade consigo mesmo, pessoas que se ofendem muito facilmente. Alguém que se ofende muito facilmente vai procurar o seu direito, vai procurar a sua razão e vai partir para a guerra, vai partir para a beligerância, vai partir para o confronto. E partindo para o confronto, jamais poderá ser alguém
pacificadora. Alguém que se coloca em atitude defensiva, alguém que está sempre na defensiva, que não está sempre procurando a sua forma de se defender de tudo e de todos. Sempre essa pessoa jamais poderá ser uma pessoa pacificadora. O pacificador é um indivíduo que não fica encarando tudo em torno dos seus efeitos, que as coisas possam exercer sobre ele. Olha, o que isso vai me causar? Isso vai me atingir de que maneira? Como a minha tranquilidade vai ser afetada com tudo isso? Uma pessoa que preocupa-se demais consigo mesma, né? Nós vamos perceber aí algumas atitudes dessas pessoas que não são pacificadoras e que são muito comuns ao nosso meio. Como cada uma dessas coisas pode me afetar? Que reação isso pode causar em mim? O que tudo isso significa para mim? Estou sendo tratado equitativamente? Meus direitos estão sendo preservados? Sempre a respeito de mim, das minhas coisas, daquilo que me interessa. Então essas pessoas que são pacificadores, elas não vão pensar nas coisas que lhe afetam, não vão pensar nas coisas sobre ela, não vão pensar no que aquilo significa para ela. Ela tem a capacidade de pensar no outro. Ela tem a capacidade de não ter o seu eu, o seu ego como o centro do universo. Então, uma pessoa mansa, uma pessoa de coração limpo é alguém que consegue ser um pacificador. O pacificador tem uma visão nova sobre si mesmo. Ele não pensa em si como pensava outrora. Ele pensa em si agora em segundo plano. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se aos seus próprios pensamentos. Jesus está dando uma clareza excepcional a esse texto, dizendo, olha, os pacificadores, que vão ser reconhecidos como filhos de Deus, só serão pacificadores se conseguirem abrirem mão do seu próprio eu, do seu egoísmo, de pensar só em suas coisas, no seu redor, de começar a pensar no outro, de como o outro se comporta, de como o outro vive, de como eu posso atingir a vida do outro, sendo a bênção na vida do outro, levando paz à vida do outro e assim por diante. Resumindo a nossa história. Dica de print para você tirar aí do seu celular na próxima tela aí agora. Coloque em tela inteira. Arruma um jeito aí, tira um print dessa tela, se você puder escrever e reescrever. É um resumo das nossas últimas aulas, de como chegamos até aqui e do que é ser realmente um pacificador. Vejamos aí. Se você, esse é um teste para nós, se você já se viu como alguém que precisa ser humilde de espírito, foi nossa primeira aula. Se você já se lamentou pelo seu estado de coração, se você é lamentoso, como diz o texto, né? Bem-aventurados os que choram. Se você já se enxergou como realmente é, você sentiu fome e sede de justiça, então você não exigirá que seus direitos sejam atendidos e nem ficará perguntando qual é a minha parte nisso ou naquilo. Quando nós produzimos os frutos dessas bem-aventuranças, quando nós nos enxergamos quem realmente somos, não ficamos por aí correndo de um lado para o outro, perguntando qual é o nosso direito. Porque nós nos enxergamos. Porque, como diz aí, você sentiu fome e sede de justiça, porque sabe que é um pecador. Você não exigirá os seus direitos porque sabe que por mais que você sinta vontade de ter direito, no fundo você se conhece e sabe que merecia muito pior do que tudo que você já tem sofrido. Você merece o inferno. E sabe que qualquer uma dessas ofensas que você recebe não é nem um pouco perto daquilo que poderia vir sobre as nossas vidas se Deus fosse atacar-nos com a sua justiça. Quando nós nos enxergamos, nós não buscamos os nossos próprios direitos. E ao não procurar os nossos próprios direitos, ao não ficar nos perguntando qual que é a minha parte, o que eu vou ganhar com isso, o quanto isso vai me render, o quanto isso vai ter de lucro para mim. Quando nós não nos preocupamos com nenhuma dessas coisas, nós nos tornamos um pacificador. Um pacificador, ao ser agredido, qual é a sua reação? Partindo já para o final. Um pacificador, ao ser agredido, diz,
Essas pessoas são assim mesmo, porque continuam sob o domínio do Deus deste mundo, aquele espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Logo, compete-me ter misericórdia de cada uma delas. Alguém que é pacificador vai ser agredido uma hora ou outra. O não pacificador vai partir para o confronto, vai partir para a guerra. E como eu disse aqui no primeiro slide, este é algo perscrutador que vai fundo na nossa alma e nos incomoda e nos mostra o quão distante estamos da plena vontade de Deus. Este ponto de ser um pacificador nos mostra o quanto nós precisamos mudar. Ao estudar esse tema essa semana, a gente vai percebendo o quanto nós queremos o confronto o tempo inteiro. Alguém que nos fecha no trânsito, alguém que nos incomoda no trabalho, alguém que nos incomoda ao nosso redor. Nós queremos achar uma brecha para termos razão, para partir para cima. Às vezes não no braço, na força, mas às vezes no confronto, nas palavras. Queremos medir força nas palavras, queremos ter razão para subir sobre outras pessoas, para nos impor a nossa ideia, os nossos planejamentos, as nossas coisas, os nossos fundamentos. Queremos ter razão, queremos pegar, como diz o ditado, queremos pegar o outro de calça curta, queremos pegar o outro nas suas fracas ideias. O outro não tem razão com isso, eu posso atacá-lo nessa hora. Quando nós temos razão, nós nos sentimos. E o texto vai nos dizer ali que um pacificador, ao ser agredido, ele vai olhar para essas pessoas e falar assim: poxa, essas pessoas estão sob o domínio de Satanás. Essas pessoas estão sob o domínio do Deus deste mundo. Eu tenho é que ter misericórdia delas. Imagina se pensássemos assim o tempo inteiro. Naquela hora que alguém nos ofende, naquela hora que nós temos razão e partiríamos para a afronta, para a guerra, para a beligerância, para o ataque. Mas se tivermos a percepção, olha, essa pessoa que me atacou agora está sob o domínio deste mundo. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Logo, o que me compete é ter misericórdia dela. Que eu e você consigamos olhar para essa circunstância nessa semana e olhar e dizer, olha, fulano está me agredindo, mas esse fulano precisa da minha oração. Esse fulano que me persegue, que fala mal de mim, eu descobri isso. Em vez de eu promover discórdia, mais uma guerra, mais uma beligerância, mais um ataque, eu preciso ter misericórdia, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nasci de novo e essa pessoa precisa da minha misericórdia, precisa da manifestação de um pacificador, e esse pacificador sou eu, a manifestação do Filho de Deus nas relações humanas. O pacificador só tem um grande objetivo, que é o quê? A glória de Deus. Deus cria o mundo perfeito, o homem no jardim de maneira perfeita, para que tudo glorificasse o seu nome. De repente o pecado veio e tudo isso veio por água abaixo. E a única forma das coisas neste mundo glorificarem a Deus é realizarmos a obra e a vontade de Deus nessa terra. E uma das obras e a vontade de Deus nessa terra é que sejamos semelhantes ao seu Filho, semelhantes a Ele. E na semelhança de um Deus de paz precisamos ser pacificadores. O pacificador é o homem que se dispõe a deixar se humilhar e que está pronto para fazer tudo e qualquer coisa a fim de que a glória de Deus seja promovida. Se dispõe a sofrer por isso, até sofrer injúrias e ofensas. O novo homem chegou ao fim de si mesmo, do seu auto-interesse, do seu autocontrole, e diz: o que importa é a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus entre os homens. Essa nova criatura, esse novo ser, esse novo homem, agora se importa com a glória de Deus. Se importa em que Deus seja glorificado. Não sei se você já teve essa sensação de ter vontade de quebrar tudo
e conseguir se controlar e produzir paz e produzir a vontade de Deus, Deus ser glorificado, a sensação maravilhosa que isso produz no nosso coração, não de glória, de honra, mas a sensação, a paz de Deus que invade o nosso coração quando as coisas corretas são feitas. E nós partimos agora realmente para o final, para demonstrar como podemos, na prática, além de tudo prático que nós já falamos aqui nessa manhã, como isso na prática pode atingir o nosso dia a dia. Número 1, 2, 3 e 4. Aprenda a não falar o que não deve. Tiago, capítulo 1, versículo 19, uma das epístolas mais práticas do Novo Testamento. Tiago vai nos dizer de maneira prática que precisamos controlar aquilo que dizemos. Se algo que traz guerra é o excesso de palavras, as palavras desmedidas, as palavras ditas de maneira descontrolada trazem conflitos e guerras não só entre pessoas, famílias, mas entre nações. Houve guerras que começaram com uma simples ameaça de um lado ou de outro. Então, Tiago vai nos mostrar que o controle da língua é fundamental. Devemos encarar toda e qualquer situação à luz do Evangelho diante de um iminente conflito. O que o Evangelho pode produzir e pode gerar nessa circunstância? Precisamos de atividade e positividade. Aqui quero dar uma pequena pausa para terminar. Romanos capítulo 12, versículo 10, vai me dizer que se o meu inimigo tem fome, eu preciso dar-lhe de comer. Quer te dizer, Deus vai te dar oportunidade para abençoar e para tocar na vida de pessoas que estão ao seu redor e que te ofenderam, pessoas que são declaradamente seus inimigos. Tais pessoas estarão à sua disposição para a sua vingança. Você terá a chance de se vingar de cada uma delas. Mas a Bíblia está nos chamando de maneira positiva, de uma maneira ativa, nos aproximarmos dessas pessoas, nos direcionarmos a elas, não só orarmos por elas, mas levarmos o pão, não só no caso da necessidade, mas levarmos a mão, levarmos o perdão, não sei como, mas Deus vai te dar essa oportunidade, que sai essa semana, para que esse inimigo, esse alguém que te ofendeu, esse alguém que produziu tanto mal para você, para sua família, para sua casa, para os seus negócios, essa pessoa precisa de você, precisa de um pacificador. E é justamente por isso que a Bíblia nos diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É a vontade de Deus. Esforçarmos para defender a paz, mostrando-nos amigáveis, acessíveis, não defendendo a própria dignidade a qualquer custo. Então nós vamos perceber que diante de tudo isso, há uma promessa de Deus para todos aqueles que são pacificadores. São as pessoas que serão reconhecidas como filhos de Deus. As pessoas olharão para nós e dirão, ali está um filho de Deus, porque ele poderia ter se vingado, poderia ter vindo para cima, tinha toda a força, razão, circunstância para produzir guerra, conflito, mas foi alguém pacificador. Confesso que essa não é uma característica fácil de ser atingida, não é natural, é algo a ser perseguido por cada um de nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você que não faz ideia de como isso pode um dia vir a ser realidade na sua vida, eu te convido a entregar plenamente a sua vida ao Senhor Jesus, a se comprometer a nascer de novo, a se envolver com Ele. Nós queremos que isso se torne realidade na sua vida. Convido você a partilhar conosco dessa fé, de buscar o Messias verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, nos trouxe paz com Deus por meio da sua morte e da sua ressurreição. Esse Cristo Jesus, ele quer dar nova vida para cada um de nós, a tal ponto que possamos produzir frutos que gerem estranheza nas pessoas. E esse fruto da pacificação será realidade na sua vida de uma maneira substancial, que abençoará a todos na sua casa. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender e a transformar isso em realidade
todos os dias da nossa vida. Chegamos a 1 hora de aula, não vou me alongar mais. Quero que Deus abençoe o seu dia. O meu desejo é que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Mais à noite estaremos juntos na Comunidade Batista Nova Vida, aqui em São João del Rei, na Avenida General Aristide Prado, logo ali perto do Tunicão. Estaremos ali adorando a Deus, celebrando ao Senhor, estudando mais um tópico da Palavra de Deus. Nosso pastor está ministrando uma palavra sobre o livro de Abacuque. Tem nos abençoado tremendamente. Você é o nosso convidado a estar lá conosco. Você que esteve conosco até aqui, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. E mais uma vez, você que perdeu qualquer uma das nossas aulas a respeito das bem-aventuranças, procure aqui no nosso canal, temos todas as aulas disponíveis. Se atreva a buscar conhecimento acerca dessas bem-aventuranças, vai mudar completamente a sua vida. Feche seus olhos, você que pode, e oremos para nós finalizarmos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estiveram conosco nessa manhã, por aqueles que nos assistirão posteriormente, que estão conosco aqui de São João del Rei, ou que estão em outros lugares do mundo. Pai, que o Senhor os abençoe, abençoe suas casas, e que possamos buscar, dia após dia, a qualidade de sermos pacificadores. Que essa qualidade seja injetada em nossos corações pelo Espírito de Deus que já transformou as nossas vidas. Pai, abençoa-nos na Tua presença, dê-nos um dia abençoado e que a Sua graça seja sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim o permitir.